Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, onde mergulhamos juntos em histórias arrepiantes e lendas urbanas. Em mais de uma década narrando essas creepypastas, foram raras vezes em que eu pedi diretamente seu like, comentário e compartilhamento. Na maioria das vezes, prefiro levá-los diretamente ao mundo sombrio da narrativa. Vocês sabem o quanto o algoritmo do YouTube é crucial para expandir nossa comunidade. E é aí que eu preciso da ajuda de cada um de vocês. O engajamento de vocês é a chave para que mais pessoas descubram o terror que compartilhamos aqui. Nos últimos tempos, tenho notado uma certa desmotivação minha ao perceber que, não importa o empenho que eu tenho em produzir histórias aterrorizantes e envolventes, ainda não consigo ultrapassar um determinado limite de visualizações. O cenário atual mostra o surgimento de novos canais de terror que, de um dia para o outro, alcançam dezenas de milhares de visualizações com versões resumidas em apenas 10 minutos, enquanto eu, se tiver sorte, possa chegar perto desse número ao longo de 6 meses. É maravilhoso ver o crescimento da comunidade de terror no YouTube, com novos canais surgindo e compartilhando experiências arrepiantes. Contudo, quero lembrar a vocês que estamos aqui há mais de uma década, trazendo narrativas elaboradas e envolventes. Sei que o nosso público é incrível e é por isso que estou aqui hoje, pedindo a cada um de vocês que se envolva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outros amantes do terror. Vamos mostrar que nossa comunidade é tão vibrante e engajada como qualquer outra. Juntos, podemos superar os desafios e levar o terror a novos patamares. Afinal, o medo é mais intenso quando compartilhado. Muito obrigado pelo apoio contínuo. Da minha parte, quero prometer a todos vocês uma frequência de vídeos muito melhor do que nos últimos anos. Estou comprometido a elevar o nível do conteúdo que compartilhamos aqui no canal, proporcionando experiências de arrepiar ainda mais intensas. Em troca desse comprometimento, conto com cada um de vocês para impulsionar o crescimento do canal. Meu objetivo é ambicioso, mas acredito que juntos podemos alcançar a marca de pelo menos 300 mil inscritos até o final de 2024, com o tipo de conteúdo que amo produzir. Histórias de creepypastas e imersões auditivas. Sei que podemos conquistar essa meta. Não vou prometer mudanças drásticas ou novos formatos de terror, porque a essência deste canal é exatamente o que todos apreciamos aqui: narrativas envolventes e atmosfera única que criamos juntos. Eu amo o mundo das creepypastas, e é isso que este canal representa. Então, peço a cada um de vocês que continue apoiando, compartilhando e interagindo. Vamos fazer deste ano um marco na história do canal, ultrapassando limites e explorando novos horizontes no universo de terror. Estou empolgado com o que está por vir e espero que vocês também estejam. Muito obrigado pela confiança e juntos vamos transformar cada vídeo em uma experiência verdadeiramente assustadora. Vamos nessa! Eu não queria te contar isso. Se eu pudesse escolher, levaria esse conhecimento para o túmulo comigo. Os fatos são tão horríveis quanto difíceis de entender, então vou direto ao assunto. Não haverá nenhum ano de 2024. Também não houve um 2023 ou 2022, mas falarei disso mais tarde. Se você é como eu, provavelmente está se perguntando quem esse cara é e que direito ele tem de fazer afirmações tão insanas. Sou um cientista e é meu trabalho fazer esse tipo de perguntas. Perguntas difíceis que não podem ser respondidas sem testes e provas irrefutáveis. Meu mentor, Dr. Albert, costumava dizer: em Deus nós confiamos incondicionalmente. No restante, apenas com dados e provas. E até hoje, essa também era a minha filosofia. Nossa pesquisa no laboratório Andros focou na identidade gravitacional do tempo. Veja bem,
Cada dia, cada hora, cada milissegundo carrega sua própria fórmula de compasso. Usávamos muitos equipamentos de alta tecnologia, mas o mais importante era essencialmente uma planilha glorificada. Era aí que inseríamos as assinaturas de compasso e procurávamos padrões em dados que remontam a mais de 20 anos. Apenas o Dr. Albert deveria ter acesso completo ao nosso sistema, mas isso mudou há algumas horas, quando ele foi chamado inesperadamente para uma emergência familiar. Contudo, ainda havia trabalho a ser feito e eu era o único no laboratório em quem ele confiava o suficiente para fazê-lo. A princípio, pensei que o Dr. Albert tivesse feito a escolha certa ao me confiar seus códigos de acesso, mas mais tarde, sozinho no laboratório, tendo apenas o brilho das luzes de emergência como companhia, não tive tanta certeza. Sempre me perguntei sobre os arquivos restritos em nosso sistema, aqueles que apenas o Dr. Albert podia ver, e sabia que nunca teria outra chance de descobrir o que eles continham. Quando terminei meu trabalho, não consegui mais conter minha curiosidade. Mesmo sabendo que não havia ninguém comigo no laboratório, olhei por cima dos ombros antes de abrir os arquivos. Eu esperava encontrar algo alucinante, talvez até escandaloso, mas tudo o que encontrei foi outro conjunto de planilhas. Eles eram idênticos ao que eu estava acostumado, mas com uma pequena diferença. As fórmulas de compasso estavam inalteradas desde maio de 2016. Não demorou muito para que eu percebesse que estes eram os dados reais. O doutor criou leituras falsas e ele já fazia isso há anos. Mas por quê? Eu não conseguia entender. Além disso, se esses números fossem verdadeiros, o tempo tinha parado de avançar há 7 anos. A porta bateu. O Dr. Albert entrou, sacudindo a lama do guarda-chuva. Ele murmurou algo sobre seu filho mais novo ter tido uma reação alérgica e me perguntou como estava meu trabalho. Mas eu não estava ouvindo. Estava muito ocupado tentando encobrir meus rastros. Eu deveria saber melhor. O Dr. Albert reconheceu a expressão de criança pega com pote de biscoitos em meu rosto e em 5 passos rápidos estava olhando por cima do meu ombro. Não havia como esconder o que eu estava fazendo. Meu coração afundou. Isso custaria meu trabalho, talvez até acusações criminais. O Dr. Albert colocou a mão em meu ombro. Ele me disse que eu parecia cansado e que deveria ir para casa descansar um pouco. Eu não pude acreditar. Eu estava acessando informações confidenciais e ele ia me deixar fora de perigo? O velho severo apertou meu ombro com mais força. Seus profundos olhos azuis tentavam me alertar sobre alguma coisa, mas eu não sabia o que. Não de imediato. Foi só quando me levantei da cadeira do escritório que notei a figura parada no canto da sala, na penumbra do laboratório. Quem poderia dizer há quanto tempo ele estava ali, me observando? Quando olhei de frente, parecia apenas um homem comum em um terno preto, mas pelo canto do olho parecia algo completamente diferente, algo desumano e errado. Algo com a pele cinzenta manchada em um rosto sem traços característicos, exceto por uma boca escancarada e desdentada. Algo com muitos dedos. Algo que parecia deslizar em vez de andar enquanto se movia. Abri a boca para gritar, mas o Dr. Albert me interrompeu. Ele abriu a porta do laboratório com uma batida e sugeriu que caminhássemos juntos até nossos carros. Estava precisando de toda a força para evitar que sua voz tremesse. Não pude resistir a olhar por cima do ombro para a figura no canto quando saímos, mas quando o fiz, ele havia desaparecido. Não foi apenas minha imaginação. O Dr. Albert também tinha visto. Eu tinha certeza disso, mas ele mantinha a boca bem fechada. Nunca tinha visto ninguém com tanto medo.
O Dr. Albert olhou para cada escritório sem luz e cada corredor vazio por onde passamos, como se esperasse que alguma criatura indescritível estendesse a mão e o arrastasse para dentro. Quando chegamos ao estacionamento, ele entrou em seu carro coberto de neve como um condenado, mal limpando o para-brisa antes de partir e me deixar. Ele não tinha falado uma palavra comigo. E eu tive uma sensação terrível de que nunca mais o veria. Fiquei sozinho no estacionamento do laboratório, alcançando a porta do meu carro. Senti uma presença atrás de mim. Eu tinha certeza de que, se me virasse, a figura de terno preto estaria lá, a poucos centímetros de mim, pronto para envolver minha garganta com seus dedos finos. É claro que, quando me girei, não havia nada além de neve caindo. Mesmo assim, não conseguia afastar a sensação de que aquilo estava ali, logo além dos cantos da minha visão. Disse a mim mesmo que era apenas medo e estresse, que a paranoia do Dr. Albert também estava me afetando, mas não conseguia acreditar nisso. Na verdade, mesmo quando voltei para casa, atrás de uma porta trancada com uma xícara de chá quente nas mãos, meus batimentos cardíacos ainda não havia diminuído. O tempo estava se repetindo. Deveria ter sido impossível, mas os dados eram incontestáveis. De repente, lembrei-me de Ted. Ted era um conhecido da minha pós-graduação. Um cara grande e desprezível que estava cercado pelo cheiro de maconha, cheetos e algum outro cheiro mais desagradável que eu não conseguia identificar. Ele se gabou de usar muito a Dark Web. Nenhum de nós queria pensar no porquê e do porquê ter criado um fórum oculto lá, um lugar onde os cientistas podiam compartilhar suas descobertas anonimamente com os outros. Ted desapareceu alguns anos depois, mas seu fórum de liberdade de expressão para cientistas na Dark Web ainda estava funcionando. Se houvesse alguém que pudesse explicar a anomalia que encontrei, era o lugar onde eu encontraria. Compartilhar minha descoberta seria uma violação da confiança do Dr. Albert, mas eu precisava saber. A sensação de que algum tipo de presença estava na sala comigo ficava cada vez mais forte. Eu tinha uma terrível suspeita de que, se não descobrisse a verdade logo, estaria louco pela manhã. Eu estava prestes a apertar o botão enviar quando senti 8 dedos longos e multiarticulares se fechando em volta da minha cabeça. Seu aperto me fez girar e me vi cara a cara com a coisa do laboratório. De perto, a ilusão de um homem chato de terno preto desapareceu completamente. Doía só de olhar, e não apenas por causa da pele pegajosa e manchada de cinza de seus membros extras. Foi assim que piscou e mudou, como se existissem mais de 3 dimensões ao mesmo tempo. Fechei os olhos com força, mas não consegui bloquear o barulho que sua boca fazia. Um som seco e áspero, como o vento de uma grama morta. Ele estava falando comigo, mas eu não conseguia entender suas palavras. Não até que ele enfiou um de seus dedos frios e viscosos em meu ouvido. Eu me contorci com a sensação invasiva, mas segundos depois, algo clicou em meu cérebro e eu pude entender o que estava dizendo, embora tivesse preferido não entender. Tem certeza que deseja uma resposta para a sua pergunta? Certeza absoluta? Eu gritei. Ele apertou ainda mais até que pensei que minha cabeça quebraria como um ovo. A dor era insuportável. Vá em frente, primata. Diga-nos o que você acha que sabe. Os anos, os dias, eles estão se repetindo. Por quê? Um grito doentio reverberou em meu crânio. Acho que ele estava rindo. Para que possamos nos alimentar, nós percorremos você repetidamente, tornando a simulação um pouco pior a cada vez.
Vamos espremer a dor e o medo delicioso dos seus simples cérebros de primatas até que não reste mais nada. Por favor, eu sussurrei. Por favor, não me mate. Matar você? Você quer dizer agora? Para quê? Temos toda a eternidade para te matar, quantas vezes quisermos. Não, você tem um propósito diferente. Você vai compartilhar a verdade com seus colegas primatas. Gostaríamos de ver como eles lidarão com isso nessa fase da simulação. Sua boca se curvou em uma terrível imitação de sorriso. De certa forma, nós também somos cientistas. E se eu recusar? Poderíamos sempre descer alguns níveis na simulação. Por que você não dá uma olhada no que está por vir em alguns dos seus chamados anos e nos diz o que você pensa? Um vento frio e empoeirado atingiu meu rosto. Meus olhos se abriram. Eu estava deitado dentro de um cano de concreto quebrado. A neve branco acinzentada caía do céu negro, mas eu mal conseguia vê-la. Não havia luzes em parte alguma. Eu deveria estar me preocupando sobre onde eu estava, quem eu era ou mesmo quando estava. Mas de repente, tudo que me importava era comida e calor. A fome era como um punho esmagando minhas entranhas. Quanto tempo fazia que eu não comia? Dias? Semanas? Eu estava fraco demais para fazer qualquer coisa além de rastejar até o fim do cano. O ar estava tão frio que doía. Minhas roupas eram apenas trapos esfarrapados e quando tentei envolvê-las em mim, percebi que minha pele estava coberta de caroços estranhos e pálidos. Estimulado por uma curiosidade doentia, toquei num dos caroços e uma onda de dor subiu pelo meu braço. Algo parecido com um minúsculo verme se contorceu para dentro e depois se enterrou ainda mais fundo em minha carne. Agarrei minha cabeça com horror. Então, senti uma mecha de cabelo escorregar entre meus dedos. Eu estava com tanto frio, com tanta fome. Demorei séculos para arrastar meu corpo esquelético até a ponta do cano quebrado. E mesmo assim, eu sabia que não teria energia para ir muito mais longe. Não havia comida, nem abrigo contra o frio escaldante. E não era apenas o vento que uivava. 4 formas mais negras que o preto vinham em minha direção através da escuridão. Eu não conseguia ver seus corpos completamente, apenas seus olhos queimando como brasas na escuridão. Eles pareciam ainda mais famintos do que eu. Os uivos gelaram meu sangue. Tentei recuar, mas eles eram muito mais rápidos do que eu. Muito mais rápidos. Escorreguei na lama cinzenta do fundo do cano e ouvi um rosnado baixo atrás de mim. Então eles atacaram. Eu gritei quando os dentes afundaram minha perna. Meus olhos se abriram e eu estava de volta à minha sala. Meu crânio ainda preso àqueles dedos longos assustadores. Podemos mandá-lo de volta àquele momento sempre que quisermos. Quantas vezes quisermos. Quantas vezes você acha que pode ser comido vivo antes que seu cérebro desligue completamente? Você gostaria de descobrir? Ou talvez devêssemos descer mais alguns níveis? O que você acha? Você ainda se recusa a cumprir seu propósito? Ele me soltou, permitindo que eu balançasse a cabeça e vomitasse no tapete. Aquela simulação do futuro, ou seja lá o que fosse, parecia tão real quanto a minha vida diária. O frio, a fome e as doenças que sofri eram provas de que a coisa monstruosa à minha frente estava dizendo a verdade. Na verdade, vivemos em uma simulação. Um loop temporal. A simulação fica um pouco pior a cada ano para que eles possam se alimentar do nosso medo e sofrimento.
Eles me mostraram o inferno. E ele não tem um fim. Como eu disse, eu não queria contar isso a vocês. Eu gostaria de poder esquecer isso sozinho, mas esse não é meu propósito. Tenho que compartilhar o que descobri. É a única maneira que tenho para evitar o futuro pelo maior tempo possível. Eles estão aqui. Eles estão no controle. E o futuro estará aqui mais cedo do que você pensa.